Oi pessoal, aqui é o Fabrício Lisboa, professor da Vagel e CEO da Cosmo, Mapeamento Ambiental. No vídeo de hoje vamos aprender a realizar interpolação de dados em ambiente GIS, que é uma técnica empregada quando se deseja estimar a distribuição de um fenômeno em uma extensão de interesse a partir de amostras pontuais. Ela é muito empregada, por exemplo, no nosso dia a dia, na previsão do tempo, onde a partir de dados de estações meteorológicas espalhadas pelo país, tem-se a distribuição de temperatura, umidade, chuvas, entre outros elementos climáticos. Vamos conhecer no QGIS? Legal, pessoal. Aqui no QGIS, a nossa primeira premissa é possuir como entrada dados vetoriais cuja geometria seja do tipo ponto. Então, para esse exercício didático, eu separei as estações meteorológicas oficiais do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, para o estado de Minas Gerais. Não são todas elas, é um recorte para que a gente possa implementar aqui nessa aula prática. Essas estações meteorológicas, elas deverão possuir na tabela de atributos colunas quantitativas, informações numéricas, portanto, que me deem como informação o atributo que eu desejo utilizar na minha interpolação. Então, além da premissa de contar com informação geométrica pontual, dentro da sua tabela de atributos, eu preciso ter uma coluna numérica. É essa coluna numérica que vai ser utilizada para interpolar daqui a pouquinho no nosso operador. Neste caso aqui, eu tenho o nome da estação, códigos associados, latitude, longitude, e eu tenho a precipitação anual acumulada, que, como vocês podem ver, é uma coluna de informação do tipo número decimal. De onde que eu extraí essas informações, Fabrício? Lá do site oficial do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Dentro do portal da instituição, a gente pode baixar dados meteorológicos, não só da variável precipitação, como outras citadas, né? Temperatura, umidade, ventos, etc. E temos acesso também às normais climatológicas do Brasil, que é como se fosse um resumo da situação média desses parâmetros climatológicos dentro de uma extensa série temporal. De volta ao QGIS, portanto, pessoal, vou utilizar essa coluna com a informação da precipitação anual acumulada e vamos lá implementar a nossa operação. Onde que eu vou encontrar a ferramenta? Dentro do QGIS, nós temos diversos algoritmos interpoladores. Para essa prática, nós vamos trabalhar com o IDW, que do inglês, traduzido, é o inverso da distância ponderada. Vocês podem buscar na caixa de ferramentas de processamento, né, menu superior, caixa de ferramentas, e dentro dela podemos buscar por IDW, que é o inverso da distância ponderada. O que esse estimador nos diz, pessoal? Que à medida que eu me distancio no espaço de um ponto onde é conhecido o valor de precipitação anual acumulada, mais distinto tende a ser o valor a ser estimado desse espaço. Dentro da caixa de ferramenta, nós vamos entrar como camada vetorial as estações meteorológicas, tipo ponto, atributo de interpolação vai ser a precipitação anual. Então, vejam bem, camada vetorial do tipo ponto, informação do tipo numérico. Aqui, em camada vetorial, atributo e tipo, está em branco. É porque depois que selecionamos as opções aqui em cima, é necessário clicar no botão mais. Ok, então as estações estão lá com o seu atributo, do tipo ponto. Vejam bem que existem outros parâmetros aqui, mas o que nos interessa para essa interpolação é a geometria pontual. Distância para coeficiente P. A gente pode trabalhar com essa ponderação para aumentar ou diminuir a influência de um pontinho no seu raio de entorno. Nós vamos manter o valor padrão recomendado pelos manuais do QGIS. Aqui em extensão, nós vamos definir o retângulo envolvente do resultado. Eu vou clicar nos 3 pontinhos e vou pedir para calcular a partir da camada do limite de Minas Gerais, para que o nosso resultado ele não fique restrito somente ao retângulo envolvente dos pontos e abranja também o estado de Minas Gerais como um todo. Tamanho do raster de saída. O que é isso? Isso é a resolução espacial.
o menor objeto possível a ser visto dentro daquele pixel. Então, pessoal, uma vez que eu esteja num sistema de referência de coordenadas geográficas, que trabalha com a informação em grau, as unidades de medidas não são métricas, o valor que o meu pixel apresenta aqui de 0,1 não são 10 centímetros, são 0,1 graus. Então, para a gente ter ali uma resolução interessante para o fenômeno, eu vou trabalhar com 0,01. O que vai culminar num raster com 810 linhas e 1120 colunas. Essa vai ser a dimensão da minha camada matricial a ser gerada. Vou deixar aqui para salvar em arquivo temporário meu produto, e uma vez que esteja configurado dessa forma, eu vou clicar em executar. O QGIS vai processar, é bem rapidinho, posso dar close, e o resultado está em tela. A princípio, bastante difícil de interpretar, mas vamos aplicar um pouco de cartografia temática e discutir os resultados? Em primeiro lugar, vamos passar a informação do tipo pontual para cima, em seguida do tipo poligonal e, por fim, o nosso raster. Aqui na minha rampa de valores, vocês já percebem que o menor valor de precipitação estimado foi de 751,4 milímetros ano e o maior de 1643. Ao dar duplo clique nessa camada raster ou botão direito propriedades, nós vamos acessar a aba simbologia. Nela, ao invés de trabalhar com banda simples cinza, vamos mudar para banda simples falsa cor. E dentro das opções de gradiente de cores, vamos escolher uma rampa mais interessante à representação do meu fenômeno. Qual é o fenômeno? É chuva, precipitação. Então, vamos optar por cores que remetam a esse fenômeno, como uma rampa de cor do azul ou roxo, né? Algo próximo a essas duas matizes. Eu vou manter essa que está em tela, vou clicar em aplicar e em OK. Vejam bem a diferença, pessoal. As minhas áreas onde o QGIS agora nos revela a intensidade de cor mais próxima ao azul bem claro, transitando ao amarelo, são regiões do estado, onde a precipitação se manteve entre 750 a 975 milímetros ano, enquanto que aqui no Triângulo Mineiro, sul de Minas e Zona da Mata, também aqui na região de Belo Horizonte, nós obtivemos índices estimados de até 1643. Ainda não está legal essa representação. Aí vai uma dica para os nossos seguidores. Nós vamos clicar aqui novamente, botão direito, propriedades, e ao invés de utilizar uma distribuição do tipo linear, nós vamos discretizar esses dados em faixas. Então, marquem a opção método discreto. Podem, inclusive, alterar o modo de distribuição de contínuo para quartis, para que se tenha uma distribuição estatística mais interessante, e vamos clicar em aplicar para ver a diferença. OK em seguida, e vejam aí que interessante, pessoal. Agora eu tenho faixas de precipitação, que depois, inclusive, podem ser recortadas, né, em função da máscara vetorial do estado de Minas Gerais, e de maneira muito mais interessante a este fenômeno. Aqui vai também uma crítica ao método IDW, que culmina muitas vezes na geração desses círculos concêntricos, do inglês também conhecido como bullseye. Para evitar esse tipo de situação, principalmente quando a nossa malha amostral é muito grande, recomenda-se empregar métodos interpoladores mais refinados, como a krigagem. Mas isso fica para uma segunda discussão em um próximo vídeo. Eu fico por aqui então. Se você gostou, deixe o seu like no vídeo e fala aí para a gente no chat. Um abraço e até a próxima!